Deus te abençoe. Ne s'inquiétez pas. Não se inquieta o seu coração. Dans mes oreilles spirituelles, Nos meus ouvidos espirituais, Dieu me dit déjà quelque chose pour toi. Deus já me disse alguma coisa sobre você. Dieu va essuyer tes larmes. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Ça, c'est la voix d'un prophète. Essa é a voz de um profeta. Si j'étais dans ma terre, Se eu estivesse lá na minha terra, dire à quelqu'un des choses que je vous ai dit, a coisa que eu estou falando, mais quelqu'un pourrait crier plus fort. alguém já poderia gritar mais forte ainda. No fim, Je vais prier pour toi. eu vou orar por você. Parce que je sens des choses subir dans mon cœur. Eu estou sentindo alguma coisa que está subindo dentro do meu coração. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. L'onction prophétique est tellement forte. A unção profética já está trabalhando comigo, está forte já. Je voulais d'abord se réserver pour prêcher. Vou me reservar ainda para La Bible dit, pregar. c'est par la foi. A Bíblia está dizendo por causa da fé, Moïse devient grand. Moisés tornou-se grande Il refusa e recusou. d'être appelé fils des filles de Pharaon. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. L'évangile, je vous ai dit, la foi doit nous aider à croire. Sexta-feira eu ensinei a fé nos ajuda a crer. La foi, c'est la parole de Dieu. A fé é a palavra de Deus. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. A Bíblia diz a fé vem pelaquilo que a gente ouça. C'est que la foi, c'est la parole de Dieu. Significa a fé é a palavra de Deus. La parole de Dieu doit nous aider à croire. A palavra de Deus vai nos ajudar a crer. Dieu ne bénit pas des petits. Deus não abençoa aquelas criancinhas. Dieu bénit les hommes matures. Ele abençoa pessoas maduras. Et je peux dire que quand on commence la vie chrétienne, Quando comecei a vida cristã, on commence comme des bébés. começamos como os bebês, Mais il faut croître. mas você tem que crescer. Il y a des chrétiens bébés. Ainda em cristão bebê, Depuis qu'il a converti jusqu'aujourd'hui, les bébés. desde que ele se converteu até hoje, ainda ele é um bebê. Dieu ne bénit pas les bébés. Deus não abençoa os bebês. On ne donne pas la voiture à un bébé. Não se dá um carro para um bebê. Non. Não. On donne la voiture Se dá um carro à quelqu'un mature. para uma pessoa que já é adulto, que é maduro. Ma prière pour toi, A minha oração para que você, tu cresces. você hoje cresce. Aujourd'hui, je vais toucher un autre aspect du même verset. Hoje vou tocar alguns aspectos, mas no mesmo versículo. Remarquez, c'est par la foi que Moïse devient grand. Agora, observa, pela fé Moisés tornou-se maior. Quand il est devenu grand, Quando se tornou maior, qu'est-ce qu'il a fait? o que ele fez? Il refusa Ele recusou. d'être appelé fils des filles de Pharaon. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Cela veut dire, O que dizer? quand tu es bébé, Quando você é tu bebê, acceptes tout. você aceita tudo. Mais quand tu es devenu mature, Quando você já é maduro, tu choisis des choses à accepter. você agora vai fazer uma escolha para poder aceitar. Moïse a refusé quoi? Moisés recusou o que é? Il a refusé Ele recusou ce que nous appelons, aquilo que a gente chama, en deux aspects, dois aspectos, la proposition a proposição et la position e a posição de Satan. de Satanás. C'est là où je vais prêcher maintenant. Aonde que eu quero pregar agora? Écoutez-moi très bien. Ouça-me bem. Satan, Satanás, qui est ton ennemi, o teu inimigo, il n'a que deux choses qu'il utilise ele tem duas coisas que ele utiliza pour détruire ta destinée. para destruir o teu destino. Deux choses. Duas coisas: Proposition proposição et position. e posição. Proposition, c'est quoi? Proposição o que é? C'est l'action de proposer à une personne quelque chose. É uma coisa de propor, fazer uma proposta para ganhar alguma coisa. Si Satan veut te détruire, Satanás quando quer te il destruir, te dira, ele vai te dizer, il va te faire une proposition. ele vai fazer uma proposta. Satan parle. Satanás fala. Satan parle. Satanás fala. Il a parlé à Jésus. Ele falou com Cristo. Il a parlé à Adam et Ève. Ele falou com Adão e Eva. Il parle. Ele fala. Si quelqu'un n'a pas la parole,
Se alguém não tem la palavra, parole de Dieu, na palavra de Deus, il écoutera la parole de Satan. ele vai ouvir, dar ouvido pela voz de Satanás. Satan a dit à Jésus, Satanás disse a Jesus, il est écrit. está escrito. Jésus lui a répondu, Jesus disse para ele, il est aussi écrit. está também escrito. La victoire, A vitória c'est la parole. é a palavra. Quand il lui parle, tu dois parler. Quando ele fala, você deve falar também. Satan peut te proposer. Satanás pode te fazer uma proposta. Et l'objectif de la proposition de Satan, O objetivo de proposta de Satanás c'est pour te détruire. é para te destruir. Je prie pour toi. Eu vou orar por você. Satan n'arrivera pas à te détruire. Satanás não vai conseguir mais te destruir. Je prie. Não, eu vou orar por você. Satan n'arrivera pas à te détruire. Satanás não vai poder conseguir te destruir. Reçois la victoire. Receba a vitória. Reçois la victoire. Receba a vitória. Reçois la victoire. 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 Une autre opportunité. Uma outra oportunidade. Je vais parler sur des propositions. Eu vou falar agora sobre as propostas. Aujourd'hui, je vais parler des positions. Vou falar sobre a posição. Position veut dire localisation. Posição quer dizer a localização. Là où tu es. Aonde você está? Là où on t'a placé. Aonde você foi colocado. Si Satan veut détruire la destinée d'une personne, Se Satanás quer destruir o destino de uma pessoa, il va te mal localiser. ele vai poder mal te localizar. Spirituellement, Espiritualmente,